Ok, povo, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de lei orgânica do município de Macaé. Meu nome é Fábia, eu sou servidora do município de Cabo Frio, sou fiscal há quase 15 anos. Saímos aí da página 24, iremos nós agora para a página 25. Ok, 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 ok. As obras e... Artigo 32 aí, das obras e dos serviços públicos. Nenhuma obra pública poderá ser iniciada, seja pela administração direta ou indireta, sem o respectivo projeto técnico aprovado pelos órgãos municipais, federais, pelos órgãos municipais, estaduais e federais, quando for caso, de maneira a fornecer um conjunto de elementos, continuando aqui, definidores da obra, suficiente à sua execução, permitindo ainda estimativa de seu custo e prazo de sua execução sem prejuízo de outras determinações legais respeitados. Gente, por quê? Porque quando se trata de dinheiro público, você não pode começar uma obra de qualquer jeito, um serviço de qualquer jeito. Tem uma série de situações aqui que você tem que respeitar, tá bom? É disso aqui que ele está falando. Nenhuma obra pode ser iniciada pela administração sem fazer um projeto de quanto vai custar, ter as autorizações que tem que ter autorização, por exemplo. Tem terras no município que são áreas ambientais do estado, por exemplo, né? Então precisa de autorização. Por exemplo, Cabo Frio tem um imbróglio até hoje sobre construção de quiosques em área da Marinha. Inclusive, alguns agora foram até demolidos agora. Por conta disso, porque precisa de autorização. Não é porque está no município que a terra é do município. Entendeu? Tem terras que estão localizadas no município, mas é do estado ou é da União. No caso da Marinha, então precisa da autorização. E a Marinha não autorizou, na época, a prefeitura a construir nada. A prefeitura foi de orelhada e construiu, teve que derrubar. Anos depois, né, um processo foi moroso, a beça, mas destruiu, né, tirou. Então, tudo e qualquer obra tem que ter projeto, tem que ter autorização, tem que saber quanto vai custar, tudo isso porque é dinheiro público. E aí, tudo que é dinheiro público tem que ter muito cuidado. É isso aqui que o artigo 32 está falando, tá bom? Aí, continuando aí, vamos lá pro... Ok. Continuando aqui. Sobre os atos municipais. Gente, isso daqui despenca também em prova, gente. Isso cai mesmo, tá? Então, vamos olhar com carinho aí para atos municipais? Com carinho, tá? Atos municipais. Artigo 38, tá? Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Decretos. Aí ele começa a dizer sobre decreto, aí o inciso 2º sobre portaria, o inciso 3º sobre contratos. São coisas distintas, tá? Distintas. Decreto, por exemplo, numerado por ordem cronológica, regulamentação de uma lei, é o caso que você tem que fazer por decreto, por exemplo. Instituição e modificação, extinção, atribuição não constante na lei, regulamentação interna, abertura de créditos especiais, declaração de utilidade pública, aprovação de regulamento ou regimento, autorização e permissão de uso de bens públicos, medidas executórias, fixação e alteração de preço de tarifas. Isso tudo é feito por decreto, tá? Decreto é como se fosse uma lei em que não passa necessariamente pelo legislativo, tá? O prefeito ele pode baixar um decreto, tá? E se depois de um tempo isso daí não for, ele tem um prazo também, né? Não for para Câmara aprovar e regulamentar através de uma lei, né? Tornar esse decreto uma lei, ele cai e não tem mais validade. Mas dentro de uma urgência, né, o prefeito pode aí, né, dar a famosa canetada sobre alguma coisa,
sobre alguns assuntos, tá? Regulamentar alguns assuntos, por exemplo, aqui, ó, regulamentação de uma lei. Também o decreto ele não cria nada novo. Tipo assim, vou fazer um decreto sobre uma coisa que não existe uma lei sobre isso, não, tá errado. Aí é inconstitucional. O decreto ele só pode especificar alguma coisa que na lei não ficou muito clara. Entendeu? A ideia do decreto é essa. Então ele tem algumas coisas. Aí o que é portaria? O que se dá por portaria, né? Provimento e vacância de cargos públicos, por exemplo, né? No nosso caso aí, a posse aí, como é que, por onde, por que é externalizado, por qual ato administrativo, por exemplo? É por decreto? Não, é por portaria. Vai sair uma portaria lá, né, com a sua nomeação. Provimento e vacância dos cargos, lotação e relotação, abertura de sindicâncias, de processos administrativos, né, contra o servidor, para saber, enfim. E outros casos que determinem a lei, né? Então, é uma coisa mais simples, as portarias, assim. Contratos, nos seguintes casos. Aí também contém os portariados, né? E através de portaria, né? Como o nosso caso, que é através de portaria, e os tais portariados. E também tem os contratos. Os contratos são aqueles que não saem através de portaria, através de contrato mesmo, como vias, né, de papel, como se fosse, de maneira grosseira dizendo, como se fosse o setor público, né? Dá um contrato lá, que fica uma via que a pessoa que assina, uma via lá no RH da prefeitura, através de contrato. Pode-se admitir servidores de caráter temporário. Então, os temporários da prefeitura, eles não são através de portaria. Eles são através de contrato. Tá bom? Isso a gente vai estudar melhor também lá, quando a gente estudar a questão dos servidores públicos, tá bom? Continuando aí. Aí a gente vai falar um pouco sobre as publicidades dos atos municipais. Como se dá a publicidade, como que se dá ampla visibilidade aos atos, tá? Aí o artigo 39 aí, ó. Nenhum ato administrativo produzirá efeito antes de sua publicação. Ou seja, nenhum decreto, nenhuma portaria e nenhum contrato antes da sua publicação. Ok? Não publicou, não gerou efeito. Tá na mão do prefeito, tá na Câmara, publicou, saiu no Diário Oficial como publicado, tem que sair de lá. Porque toda lei ela tem uma publicação e ela tem uma data da publicação. Você já viu isso lá no finalzinho da lei? A data publicada e tal. Então, ela só começa a surtir efeito na data da publicação dela. Não é na data da votação, não é na data da elaboração, tá bom? Então, fica aí, grava aí no seu coração. Parágrafo único. A publicação dos atos administrativos pela imprensa poderá ser feita mediante extratos. Daí, quando não, às vezes não tinha, né, mesmo a questão dos diários oficiais, né, enfim. Aí, às vezes, eles faziam extratos para dar publicidade, né, enfim, em alguns outros locais. Apesar de também sair os extratos, você já viu lá também no Diário Oficial, os extratos, como se fosse extrato bancário, né? A despesa e quanto aquela despesa lhe custou. É isso aí que ele está falando também, tá bom? Artigo 40 aí, ó. O prefeito compete, nos termos da legislação, realizar audiências públicas e dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, com o objetivo de expressar a transparência da gestão fiscal. Gente, transparência é tudo na questão da administração pública, ok? É um dos princípios, né? Tá lá a questão da transparência. Então, tem que dar transparência mesmo. Principalmente o quê? Aos planos e orçamentos, porque tá falando de dinheiro, prestação de conta, relatório resumido, tudo. Ó, tu vê que é tudo de dinheiro? Relatório resumido da execução orçamentária, versão simplificada desses documentos também, porque esses documentos são enormes. Quando eles se tratam da questão de contabilidade, são 300 mil números diferentes, são as nomenclaturas da contabilidade pública, que é o mundo se acabando. Então, tem que ser também de maneira simples para qualquer pessoa olhar, a ideia é qualquer pessoa olhar e entender, tá? E os atos da administração quando houver determinação legal. Então, assim, tem que dar publicidade isso daí. O prefeito é obrigado, tá? Aí tem as proibições, né? Na página 29. Ok, proibições. A gente vai falar sobre as proibições.
Prefeito e seus auxiliares diretos, secretários, enfim, coordenadores, né, e vice-prefeito e vereadores, bem como as pessoas ligadas de qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até segundo grau, olha isso, ou por adoção, pode ser até adotado, não poderão contratar com o município, substituindo a proibição de até 6 meses após fim das respectivas funções. Gente, guarde isso daí. Falou proibido. Pega, marca texto vermelho aí, marca esse troço. O prazo de proibição de contratar junto à administração até 6 meses depois de se desligar da prefeitura. Né? Porque até para não estar aquele... o cara não é mais prefeito, não é mais vereador, mas já no próximo já tá ligado, já prestando serviço à prefeitura. Não pode. Tá bom? Grava aí bastante esse artigo 41, artigo possível de questão, hein? Tô apostando nele aí, tá? Vamos lá, são as certidões aí. São assegurados a todos, independente de pagamento de taxa, tá? Direito de petição, obtenção de certidões de repartições públicas, são as questões das certidões que a qualquer um é assegurado, independente de pagar taxa para isso ou não, tá? As certidões para defesa de direitos de esclarecimento de situações requeridas aos órgãos e entidades municipais da administração direta e indireta, artigo 42. Vamos lá, continuando. Deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias, contado do registro do pedido no protocolo geral. Ou seja, também quando você pede, não vai cair de eterno, não. A prefeitura tem prazo para te dar, tá? A prefeitura tem prazo, então ela tem que cumprir esse prazo aí de 15 dias para te dar o que você está pedindo aí, dentro da questão aqui que ele está falando, sobre certidões para a defesa de direitos, tá? Parágrafo único. No requerimento que objetivam a obtenção das certidões que se refere a este artigo, deverão os interessados comprovar legitimidade e fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido. Explicar, né, a necessidade e a razão de ser algo célere, né, ser rápido, que é para defesa, seja na esfera judicial ou administrativa, às vezes, geralmente isso acontece, né, com o servidor, às vezes, uma sindicância é porque está dizendo que está sendo acusado que não está indo trabalhar. Não, eu quero minha folha de ponta. Eu não tenho a folha de ponta. E você entra com um processo no protocolo pedindo sua folha de ponta. Tá, a sindicância está rolando. A prefeitura, o protocolo não pode ficar lá esperando 300 dias para te dar, não. Ele tem 15 dias para te dar isso daí. E você tem que especificar. Preciso com urgência, porque tem um PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, correndo, e eu preciso me defender diante disso daí. Entendeu? É sobre isso que o artigo está falando. Também bem a questão dos direitos e deveres do servidor, que a gente vai estudar lá no Estatuto, né? Continuando, vamos. Artigo 43, sobre a questão do poder legislativo, tá? A organização dos poderes. Agora ele vai falar sobre a organização dos poderes. Quais são os poderes, gente? Legislativo e executivo. Então a gente vai falar agora sobre a organização desses poderes. E vamos começar falando aí do legislativo, da Câmara Municipal, tá? Ele fala aí, o poder legislativo é exercido por quem? Por quem? Pela Câmara, composta por vereadores eleitos pelo sistema proporcional na forma da Constituição Federal. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano sessão legislativa de 2 períodos. Então, legislatura é uma coisa, sessão legislativa é outra. Legislatura são os 4 anos, que a gente vai falar mandato, e a sessão legislativa é 2 períodos. Por quê? 2 períodos. A gente vai saber. Você vai entender por quê. São condições de elegibilidade para mandato de vereador na forma da lei orgânica. Quais são essas condições aí para ser elegível para mandato de vereador? Tá? Nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, é isso? Pleno exercício dos direitos, alistamento, domicílio eleitoral, filiação, partidária, idade mínima de 18 anos, gente. Não é 21. Você lembra que para chefe e subchefe é 21, da questão legislativa? Mas para ser vereador é 18. Interessante, né? E ser só alfabetizado. Não concordo, mas tudo bem.
ser só alfabetizado, é o que está aqui, tá bom? O número de vereadores para a legislatura seguinte será nos termos do artigo 29, que fala sobre a questão do número, né, de eleitores, né, naquele município. Continuando aí, a gente está na página 30, vamos aí para a página 31, vamos lá. O município de Macaé, quantos vereadores tem? 17. Fala comigo? 17, tá bom? 17 é o número dos bonitos que tem lá. A Câmara Municipal. Aí, isso daqui, a instalação e funcionamento da Câmara. Lembra que eu te falei tudo com relação a número? Então, 17 vereadores. Agora, outro número. Quando que começa a legislatura? Ela tem 2 legislaturas por ano. Né? Isso são sessões legislativas. Quando que acontece isso daí? Começa 2 de fevereiro e vai até dia 17 de julho, férias, igual férias de criança, férias. Aí depois volta 1º de agosto até 22 de dezembro, igual férias de criança. Então, para você gravar aí como que são as férias do vereador, é igual férias escolar, tá bom? Então, marca aí no seu marca-texto, que é a dica que a gente já tinha falado sobre datas, números aí, então marca, tá bom? Continuando aí. As sessões, artigo 2º aí, são as ordinárias, extraordinárias e as solenes, né? Tem as convocações extraordinárias, quem pode fazer? Prefeito, no caso de necessidade, o presidente da Câmara e também a requerimento da maioria dos membros da casa. São casos que pode ter uma sessão, uma convocação para sessão extraordinária. Ok? Na sessão extraordinária, parágrafo 4º, é somente deliberada, ou seja, somente discutida a matéria para a qual foi convocada. Não vai convocar uma sessão extraordinária para votar A e chegar lá a discutir C. Não. Se marcou a sessão extraordinária, você já diz sobre qual tema vai ser tratado. E tem que ser discutido aquele tema. Tá bom? Continuando aí, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. É uma coisa bem interessante, está aí no parágrafo único aí do artigo 48, tá bom? Que pode ser realizado fora, as sessões são solenes. As reuniões públicas, salvo deliberação em contrário por 2/3 de vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Então, ou seja, toda a sessão da Câmara ela é pública, qualquer um pode entrar. A não ser que eles queiram discutir algo muito específico, aí eles têm que abrir a sessão e 2/3 dele, ou seja, a maioria absoluta, tem que votar que aquele assunto não pode ser aberto para todo mundo. Aí a sessão é meio secreta. Tá? Tá aqui. Estranho, mas tá aqui. Artigo 50. As reuniões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 do membro da Câmara. Ou, se não tiver 1/3, aí a sessão é suspensa por falta de quórum. Olha que coisa. Então tem que ter lá pelo menos 1/3 dos vereadores lá. Dos 17, pelo menos 1/3 deles lá. Para poder começar a reunião, né? Começar a sessão. Continuando aí, página 32, vamos falar aí sobre a questão da posse, tá? Olha, artigo 51. A Câmara Municipal de Macaé reunir-se-á no dia 1º de janeiro, às 4 horas, no primeiro ano da legislatura para a posse dos vereadores. Ou seja, a gente está em ano eleitoral, né? Quando vai se dar a posse desse pessoal? Dia 1º de fevereiro. Mas quando que vai começar os trabalhos? Dia 2 de fevereiro. Então, a posse é dia 1º. Então, outra coisa para você tá marcando aí. A posse é dia 1º, tá bom? E começa a trabalhar dia 2 de fevereiro, tá? E a posse ocorre em sessão solene, tá? E artigo 52, na presença do juiz eleitoral da comarca, tá? Aí tem o parágrafo 2º aí sobre
o que eles têm que dizer na posse, né? Prometo cumprir dignamente o mandato, a mim confiado, né? Vocês têm que falar lá no dia, tá? O vereador, ele pode não tomar posse no dia, tá? Tá aí no parágrafo 2º, ó. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo 1º deverá fazê-lo no prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara. É igual posse em concurso público, lembra? Se você não tomar posse na data, você tem até 15 dias, no máximo improrrogável, né? Aqui ele tem aqui esse prazo também, de 15 dias aí para tomar posse. Tá bom? Ok, continuando aí, vamos aí. Quando ele toma posse, parágrafo 6º, no ato da posse e ao término do mandato, ou seja, quando ele toma posse, quando ele sai, término do mandato dele, os vereadores deverão fazer declarações de seus bens junto ao serviço de pessoal da Câmara, ali ficando arquivado, ou seja, ele tem que fazer uma declaração dos bens dele. A ideia é que ele não tem enriquecimento ilícito, tá bom? O mandato aí está falando sobre a questão, artigo 53, falando sobre a questão da mesa diretora, né? O mandato da mesa diretora que é de 2 anos, tá? Com direito à reeleição do presidente na eleição subsequente. Bom, continuando, vamos lá falar sobre as comissões. Artigo 55. As comissões da Câmara são permanentes, especiais, de inquérito, de representação, representativa e processante, tá? As eleições das permanentes será realizada anualmente na primeira reunião da sessão legislativa, permitindo a reeleição de seus membros. Então, na primeira reunião da sessão legislativa do ano é quando? Dia 2 de fevereiro, ok? Então, começa ali os trabalhos da Câmara, das comissões permanentes. A composição, como que é feito a composição? Quem que faz parte disso daí? Aí ele fala, tanto quanto possível, parágrafo 2º, a representação é proporcional aos partidos ou blocos de vereadores existentes na Câmara. Para que isso? Para que tenha representatividade em tese de toda a população, porque cada vereador ele representa uma parte do município. Então, a ideia é que toda a população do município seja representada. Por isso que não pode ser só os vereadores de um partido específico, né? Tem que ser de vários partidos. A questão aqui, ó, a questão a comissão de inquérito, as comissões de inquérito, são as CPIs, né? As famosas CPIs. As comissões de inquérito, criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento, porque ela não é permanente, é uma coisa que ela tem tempo de começar e de terminar, tá? Então, é feito como? Através de requerimento proposto por 1/3 dos vereadores e aprovada pela maioria absoluta, tá? Ela tem poder de investigação de autoridade judicial, tá? Mas ela pega e depois encaminha isso ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal, ou seja, a Câmara não prende ninguém, ela faz um relatório ali, faz a investigação toda e depois ela pega toda essa investigação e leva aí para o Ministério Público e para a questão da polícia, né? Responsabilidade civil e criminal. Não será criada outra comissão especial enquanto estiver funcionando concomitantemente, não se trava a língua, hein? Pelo menos 3 comissões. Então, se já tiver 3 comissões, não pode ser também criando várias comissões, né? Salvo deliberações de maioria absoluta da Câmara. Só se a maioria absoluta da Câmara achar, né, que tem que ter mais comissões aí, mas geralmente são 3, né? De maneira concomitante, ok? Do plenário. As representações partidárias aí, com o número dos membros superior a 1/10 da composição da casa, e os blocos de vereadores, por evidência existência, terão líder e vice-líder. A indicação dos líderes e vice-líderes da bancada e do bloco de vereadores será feita e escrito documento subscrito aos seus membros.
Continuando, estamos na página 33, 34. A indicação de líder e vice-líder do partido será feita em documento subscrito pelo presidente ou secretário-geral do partido. Isso aqui está falando sobre a questão partidária, né? Especificamente de questões partidárias. Então, como que é feito isso daí, tá? Aí tem essas especificidades. Artigo 57 está falando sobre... Compete à Câmara elaborar seu regimento interno. Aí a competência, tá? Sobre organização, poder de polícia, provimento de cargos e seus serviços, especialmente sobre a Câmara Municipal. Instalação e funcionamento, posse dos seus membros, eleição de meios de suas reuniões, comissões. Isso daqui, artigo 57, tá? Isso daqui você marca aí, porque isso daí é interessante, tá? A Câmara Municipal, observando o disposto nessa lei, compete. Então, tudo que fala sobre competência, a gente já sabe, é uma palavrinha aí que a gente tem que ter grafado aí. Pega e faz o grifo aí, para poder você entender melhor isso daí, tá? Possibilidade de cair. Artigo 58, caberá à Câmara Municipal, por deliberação de maioria simples, bem como por qualquer de suas comissões, convocar, se necessário, qualquer auxiliar do prefeito para pessoalmente prestar informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime contra a administração pública, ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas. Ou seja, a Câmara ela pode pedir, porque é do Poder Legislativo, lembra que a gente falou sobre fiscalizar, sobre controlar? Então, a Câmara pode pedir que um auxiliar, qualquer um da prefeitura, o prefeito ou o secretário, qualquer um, vá até lá para poder esclarecer algumas coisas, eles são obrigados a ir. Tá bom? É interessante isso daí, tá? Aí, artigo 60, gente, fala sobre a competência da mesa diretora, tá? Vamos aí, faz uma marcação aí também sobre essa questão da competência da mesa. São os incisos, começa 1, 2, 3, página 34, 4, tá? São 4 incisos que falam sobre a competência da mesa, tá bom? Continuando. Página 35. Atribuições da Câmara Municipal. Aí aqui especificamente, ele vai falar sobre a competência, que já começou a discorrer um pouquinho lá sobre isso, lá no artigo 57, foi isso? Foi isso? Isso aí, artigo 57. Aqui no artigo 62 ele já começa aqui de maneira bem específica a falar sobre a competência da Câmara, tá? Grifo aí sobre a questão dessa competência aí. Então, compete à Câmara, com a sanção do prefeito, ou seja, com a anuência do prefeito, deliberar sob forma da lei as matérias de competência do município, especialmente sobre autorizar isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Aqui em Rio das Ostras, é porque eu falo de Rio das Ostras, né? Porque eu sou de Rio das Ostras, né? Apesar de a gente estar falando sobre a legislação de Macaé. A gente tem, acredito que Macaé também tem, porque acho que Cabo Frio também tem, que é aquelas isenções dos tributos, né? Dos juros, né? Do IPTU, de multas, não tem as isenções, as anistias. Uma vez por ano ele dá isenção. O município ele propõe essas isenções, uma vez por ano. Só que para isso acontecer, o prefeito tem que mandar essa proposta para a Câmara e a Câmara tem que aprovar, porque isso é renúncia de receita. Então, tudo que se trata de dinheiro público, né, de dinheiro que é nosso, e você de alguma forma renunciar a isso aí, precisa de autorização de nós mesmos, que estamos representados pelos vereadores. Essa é a lógica. Bom, é como se o prefeito estivesse pedindo, né, para mim, para você, eu posso isentar todo e qualquer devedor aí, né, com relação aos juros.
Aí a Câmara diz, pode sim. Aí é publicada a lei, que só passa a valer quando? Quando é elaborada? Não, quando é publicada. Lembra disso, tá bom? Então tá aí os incisos com relação à competência, né, da Câmara. A gente vai da página 36 e continua aí até a página 37. Eu quero só falar sobre esse inciso 5 aqui, tá? Autorizar o prefeito e o vice-prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias por necessidade de serviço ou doença, se dentro do território nacional ou por qualquer tempo, se para o exterior, tá? Ou seja, ausentou-se por mais de 10 dias, tá? Tem que pedir autorização à Câmara. O prefeito não pode sair. Ele está falando assim, conceder licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores. Toda e qualquer licença para prefeito, vice e vereador, se for licença de mais de 10 dias, seja por necessidade de serviço ou doença, dentro do território nacional ou por qualquer tempo para o exterior, precisa de autorização da Câmara. Ok? Interessante, né? Também, aqui ó, que eu falei para você, inciso 6º, aí, ó, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sob o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias do seu recebimento, observando os seguintes preceitos. Aí, ou seja, quem é que julga as contas do prefeito? Quem é que faz essa fiscalização? É a Câmara, são os vereadores, tá bom? Então, leia com carinho todos esses incisos aí, marca aí os verbos, as palavras-chave, aprovar, estabelecer, inciso 9 aí, proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a sessão legislativa. Então, assim, ele tem um prazo. Não apresentou, a Câmara voltou, dia 2 de fevereiro, exemplo, né? 60 dias depois ele não apresentou, eles têm como ir lá e falar, né, mandar um ofício lá para a prefeitura e falar, meu querido, você tem que prestar conta aqui de como foi aí o seu ano aí, o que você gastou e onde você gastou. Tá bom?